E aí, gente, bora continuar o nosso papo sobre saúde mental? Ei, gente, eu sou o Léo Caldeira, sociólogo e educador social do programa Jovem Independente. Eu tô aqui com o Fábio, né, dando continuidade ao nosso papo aqui sobre saúde mental, né? E eu já vou começar te perguntando, né? Você pensou nas perguntas que eu fiz lá no último vídeo? Para quem não assistiu, volta lá na primeira parte que vai fazer um sentido maior, né? Essa aqui é, na verdade, a continuidade da nossa última conversa. Eu fiz algumas perguntas provocando vocês a pensarem outras instituições que existem na nossa sociedade que têm mais ou menos a mesma lógica dessas que o Fábio contou para nós lá dos manicômios, né? Vocês conseguiram pensar em alguma, né? E a partir de agora eu vou continuar, né, fazendo essas perguntas para ele aí sobre o manicômio. Fábio, eu fiz uma leitura recentemente e vi um documentário também que contava a história de um manicômio de Barbacena. Vocês talvez até conheçam também, um dos colônias aí espalhados pelo Brasil, né? E eu li umas coisas assim bem bizarras, assim, e ao mesmo tempo muito interessantes, né? Você pode falar um pouquinho para nós de como que era esse contexto aí dos manicômios colônia no Brasil? Sim, claro. Então, Léo, como a gente estava conversando, né? Quando os hospitais colônia, né, começam a se disseminar no território brasileiro, né, a gente teve alguns mais emblemáticos, a gente pode dizer que foram os principais, ou aqueles que produziram mais exclusão e mais violência. Né? Dentre eles, o manicômio de Barbacena, próximo aqui da gente, de Belo Horizonte, né? Barbacena foi escolhida para abrigar um hospital colônia por ser uma cidade de clima fresco, né? Barbacena faz um pouco de frio, né? Por estar distanciada do grande centro urbano, dos grandes centros urbanos, principalmente Belo Horizonte, né? Que se torna a capital. Inclusive tem uma história de que Barbacena ganhou o Hospital Colônia como um prêmio de consolação, porque Barbacena aspirava ser a capital de Minas Gerais, né? E o hospício foi como um prêmio, já que, como a gente conversou, a chegada do hospício no Brasil, né, ela era super bem vista e desejável e desejada, né? Então, Barbacena começa a abrigar várias pessoas, né, tidas como loucas, como doidas, e que aí nesse momento já eram consideradas portadoras de transtorno mental ou de sofrimento mental, porque o Felipe Pinel já tinha dito que a loucura, isso que é a doideira, é uma doença, né? E Barbacena começa a receber várias pessoas, algumas com sintomas, né, de sofrimento mental grave e outras sem nenhum tipo de sintoma que justificasse a sua internação. Mas como o hospício no Brasil, o manicômio no Brasil, começou a se constituir também como um espaço de segregação para os outros indesejáveis sociais, então ali dentro tinham pessoas, mulheres que engravidavam e que não eram casadas, né? Pessoas que eram contra um determinado regime, um determinado discurso político. Então, coloca lá no manicômio. Eu tinha lido, inclusive, casos de, sei lá, empregadas que eram estupradas pelos patrões. Sim. E engravidavam e o cara meio que não tinha para onde mandar e colocava no trem de doido, né? Diz que tem até esse nome, eles chegavam em vagões de trem, né? Uma coisa bem eles chegavam desumana, porque assim. Aí Barbacena começa a se tornar uma referência não só para Minas Gerais, mas para receber pessoas do Brasil inteiro. Vinham do Rio. Então também, eles vinham do Rio e de outros estados, vinham de trem. Então daí você tem razão, essa expressão doido, né? Do trem doido, do trem de doido, né? Inclusive isso se tornou uma atração para a sociedade de Barbacena, que era ir à tarde, ver o trem chegar cheio de doido. Então Barbacena vai ficando super lotada, né? O Hospital Colônia de Barbacena vai ficando cada vez mais super lotado. E a intenção inicial, que era de tratar
ela acaba ficando em segundo plano porque ali só vira simplesmente um depósito de pessoas, né? Eu estava lendo sobre isso, que pessoas que não sofriam de nenhum transtorno mental e chegavam e acabavam também, sabe, devido ao convívio, devido às práticas violentas que tinham lá dentro mesmo, acabavam também sofrendo algumas coisas, desenvolvendo algum tipo de sofrimento, né, subjetivo ali, ou até mesmo mental. Da exclusão mesmo, né? Em razão da exclusão, porque a ideia era ficar... Eles faziam carreira manicomial, então as pessoas ficavam internadas, não era 3 meses, 2 meses, 1 mês, dias. As pessoas ficavam anos internadas. Então era 10 anos, 20, 30 anos. E tinham pessoas que entravam ali para aquele hospital e só saíam mortas. Inclusive Barbacena tem mais registros de morte em Barbacena que nos campos de concentração nazista. Barbacena tinha tantos mortos que Barbacena começa a, de certo modo, distribuir corpos para as faculdades de medicina do Brasil inteiro, para que os estudantes pudessem dissecar ali, né, e estudarem a anatomia. Então Barbacena se torna representante do horror, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro. Assim como a gente teve a experiência de Barbacena aqui em Minas, outros estados também tiveram outros grandes hospícios, grandes manicômios aos moldes de Barbacena, né? Em São Paulo, que é o Hospital Colônia de Juqueri, no Rio de Janeiro, o Hospital Colônia Juliano Moreira, dentre outros espalhados pelo Brasil afora. Quando essa ideia de Hospital Colônia, de estar num espaço reservado, mais tranquilo, para se tratar, começa a ser superada, até porque a própria psiquiatria começa a se desenvolver, né? A gente começa a ter as intervenções mais orgânicas, dos medicamentos ali para a década de 50, 60, né? Outros hospícios começam a surgir no contexto urbano, né? Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tinha, né, até pouco tempo, porque foi fechado recentemente, o Galbo Veloso, a gente tem o Instituto Raul Soares, que também a gente pode chamar de manicômio. Por quê? O manicômio, para nós, não é só o lugar. O manicômio é uma lógica. Como você perguntou para eles assim, vocês conseguem pensar em instituições, em locais que as pessoas ficam presas, ficam reclusas, né? Então, o que está em jogo é a lógica manicomial. E essa lógica, ela se aperfeiçoa tanto, né, já que ela nasce a partir de uma, aspas, necessidade da sociedade excluir os indesejados, né, os indesejáveis, a sociedade vai criando outras formas de exclusão. Essa lógica vai se aperfeiçoando. Hoje um manicômio não precisa ser necessariamente fechado. O manicômio ele pode ser aberto, porque a lógica do manicômio atravessa a sociedade, atravessa os costumes sociais, nos atravessa, né? A gente pode trabalhar em um lugar aberto, que ninguém fica preso, e aí num primeiro momento a gente fala assim, não, isso não é um manicômio, mas a gente tem uma lógica manicomial. A gente é que define o que aquela pessoa deve fazer, que horas que ela deve fazer, como que ela deve se comportar. O que é normal e o que não é. Isso, né? O que é normal e o que é anormal. Tudo a partir do que a gente pensa. Mas muitas vezes a gente não escuta o que o outro precisa, né? Quais as suas necessidades ali. Sim. E a gente acaba, de certo modo, prendendo esse sujeito mesmo em uma situação de liberdade. E tem uma lógica também muito da disciplina, né, sobre os corpos das pessoas mesmo, né? Então essa ideia de que, olha, você tem uma hora certinha para comer, uma hora certinha para tomar um banho lá de sol, para dormir, então você começa a acreditar que essas instituições, por isso eu provoquei vocês, né, a pensar talvez na lógica da escola, talvez na lógica das prisões. Então pense em outras instituições que também fazem isso, que disciplinam diretamente os corpos das pessoas para que elas voltem dessa reclusão melhores ou normais ou aceitas, né? E é interessante, Léo, isso que você está dizendo, porque os manicômios, eles tinham inclusive um formato.
tinha-se inclusive uma arquitetura, né? O primeiro hospício lá no Rio de Janeiro, ele tinha uma arquitetura de uma construção mais geométrica para orientar os sujeitos no tempo, no espaço, noção de profundidade. A lógica dos pátios internos, né? Tem a construção em volta e um pátio para tomar interno, um banho de sol, né? Para tomar um banho de sol, uma pracinha muitas vezes com área verde, mas eles ficam presos ali. E se a gente for pensar, como você citou, as próprias escolas, né? Pensa como que elas são construídas. Geralmente tem um prédio de um lado, paredão, né? Com 3 outro andares. Prédio do outro, um de frente ao outro. O pátio geralmente é no meio, de forma que todas as pessoas que exercem um determinado controle daquela instituição escolar conseguem ver, por exemplo, o que os alunos estão fazendo. Exato. Na hora do recreio, na hora do lanche. Sempre ver, né? E também cercear, assim, né? Limitar os espaços. Ver para controlar, né? Então, a lógica manicomial ela vai estar presente na nossa sociedade. Tanto na forma como as instituições se organizam, em termos de layout, em termos de estrutura, como elas podem, ela pode, né? Que é a lógica, ela pode aparecer na nossa sociedade num pensamento, num ato, né, em uma palavra, né? A própria ideia do doido, né? Eu posso falar doido num sentido pejorativo, aquele que não raciocina, aquele que é violento, que é perigoso, que é anormal, que é doente. Mas eu posso ver uma coisa legal, uma coisa interessante e falar, mas que doido isso, que bacana, que legal, né? Então a gente precisa tomar um cuidado com essa lógica manicomial, né? E é essa lógica manicomial que começa a ser denunciada em um determinado momento histórico e um movimento social, político, né, técnico também, dentro do campo da saúde mental, se constitui para dizer a gente não quer mais manicômios, que é o que a gente chama de reforma psiquiátrica. Opa, aí já é um papo bom para nossa próxima aula então, né? E aí, gente, vocês estão gostando dessa aula de história? Eu tô achando o máximo, tô achando muito legal mesmo. Eu vou até deixar aqui nos comentários desse vídeo algumas indicações para vocês de leituras desses livros que a gente comentou aqui, alguns documentários, eu lembrei de 2 aqui bem interessantes, se você souber mais, me fala pra gente. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar aí alguns links mesmo para vocês, porque esse assunto é muito interessante, né? E eu acho que vale a pena vocês conhecerem mais dessa história, esse lado obscuro aí da nossa história mesmo, né? Da nossa sociedade, né? E tá tão perto da gente, né? Talvez até vocês conheçam algum caso de Barbacena, assim, minha avó conhece vários casos, assim, de pessoas que estiveram por lá. Então é isso, espero que vocês estejam gostando, como sempre, né? Eu sempre falo que o papo não tá encerrando por aqui, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo, tá? É isso, um abraço, comente aqui com suas perguntas, dúvidas, sugestões, questões para acrescentar no papo, né? Vamos iniciar essa interação o máximo possível para ficar bacana o nosso processo. Um abraço, obrigado mais uma vez, Fábio, a gente continua o próprio papo na próxima.